Em Mateus capítulo 25, no versículo 15 em diante, Deus não é injusto. Não, nunca, de maneira alguma. Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 25, versículo 15. É a primeira passagem que eu estou dando. E ele diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Por que Deus faz assim? Aqui é uma parábola que ele está contando, mas isso é coisa que acontece realmente. Ele deu 5 para um, 2 para um e outro para outro. Mas Deus não é injusto. Por que ele não é injusto? Veja como é que ele fez. E a cada um, segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então Deus não pode dar um talento se você não tiver capacidade. Mas espera aí, pastor Jaime. Como é que vamos agora entender isso que é forte. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Vamos lá, pessoal, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, você tem que buscar a capacidade em Deus. Como é que eu busco isso? Oração, consagração, ser constante na oração, entende? Ser constante na presença de Deus, e às vezes a pessoa não entende. Então Deus não é injusto. Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a sua capacidade. Então você tem que buscar essa capacidade. Alguns buscam, alguns não buscam. Nós temos o caso do profeta Daniel. Estou passando rápido, assim que eu estou recapitulando. Daniel é um profeta do Antigo Testamento, aquele que esteve na cova dos leões. Mas não vamos chegar na cova hoje, não. Capítulo 1. Nós vamos ver no versículo 4 aqui, que o Nabucodonosor mandou escolher alguns jovens, e eles tinham que ter algumas qualificações. Essa era assim a capacidade que Nabucodonosor via. E vamos lá ver isso. Ele diz assim: jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Bem, a Babilônia tinha vencido Judá. Judá era remanescente de Israel, descendência de Davi. Eles perderam a guerra. Então eles levaram para a Babilônia jovens de boa aparência. Ele mandou escolher os que estivessem de boa aparência, mas que fossem sábios, fossem entendidos no conhecimento. Se fosse hoje, mais ou menos, assim, o camarada tem que ter pelo menos 2 faculdades, 3 faculdades, tem que falar não sei quantos idiomas, e eles vão aprender também o idioma dos caldeus. Isso é que o homem vê. Aí diz mais ainda: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Eles vão comer a minha comida, da minha comida, eles vão beber do meu vinho. Então eles deveriam estar alegres. Não. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os nomes foram até trocados. Quando você vê, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes trocados. Aí no versículo, vamos para o 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele colocou. Qual foi a capacidade dele de ser santo? É o que somos nós. Claro que devemos, parece que você vai estudar direito, né? Você quer ser um advogado, um promotor, um juiz, delegado de polícia, o que for, nessa área, um consultor jurídico, o que for, tem que se dedicar naquele estudo ali. Mas para você ter a bênção de Deus, ser escolhido por Deus, receber o talento de Deus, você tem que colocar no seu coração o que Daniel colocou: eu não vou me contaminar. Com o quê? Com tudo aquilo que contradiga a palavra de Deus. Porque ele não quis comer da comida do rei, nem beber. Olha o que vai dizer a seguinte, o versículo 9. Diz assim: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei,
que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. A Daniel propôs algo. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do mandato do rei. E conforme vires, te haja com teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou por 10 dias. Depois de 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. De sorte que o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Foram 10 dias só de teste. Depois eles ficaram 3 anos. De vez em quando você vê no meio evangélico, no meio dos irmãos, eu vou fazer um jejum de Daniel. Como Daniel, vou fazer um jejum de 10 dias. 10 dias foi só o teste. Foram 3 anos. Será que você está preparado para isso? Bom, o vegetariano faz com o pé nas costas, né? O vegano, então, já está acostumado a fazer isso. Mas aí é só legumes e água, tem que pensar nisso aí. Deixando isso de lado, só um comentário rápido, uma brincadeira. Mas voltando a ser dada a mensagem. Então, você vê que eles se destacaram, o semblante deles ficou até melhor, mas o melhor vem agora. O quê? Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então Deus deu para eles o quê? Capacidade. Por quê? O que Deus pede do seu povo? Santidade. Se você quer ter realmente, então proponha ao seu coração: eu não vou me contaminar com o quê? Com aquilo que contradiga a palavra, porque na comida de Nabucodonosor, no vinho de Nabucodonosor, certamente tinha alguma coisa, entenda, que fazia, que era contra a palavra. Quer vencer? Coloca no seu coração: não vou me contaminar. Jovem, é isso. O rapaz espera que vai namorar uma moça santa. Ele não espera uma moça que tenha os costumes do mundo. A moça que namora um rapaz, espera um rapaz santo. Não espera um rapaz com as práticas mundanas. Eu acho que será a maior decepção para ela, né? Se falar que o rapaz que ela sonhou, o príncipe encantado, que ela achava que era um homem santo, um homem temente a Deus, não é temente a Deus. Tem que colocar santidade. Santidade em tudo. Você põe uma pessoa para trabalhar na sua empresa e ela diz: eu sou evangélico, oh, glória a Deus, puxa, evangélico, posso dormir descansado. Já pensou? E depois descobre que você tem práticas erradas, fraude, isso não. Nós temos que fazer a diferença. O mundo tem que ver a diferença. Malaquias falou isso aqui para nós. Vamos um pouquinho na frente. Malaquias capítulo 3. É profundo, meu irmão. Tem que ouvir a palavra. Versículo 18, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O mundo tem que ver isso aí. Como é que eles viram a diferença? Qual era a diferença de Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel para os outros? Não, porque eles não comeram a comida do rei, porque eles não beberam, não, porque eles colocaram no coração a santidade. Eles colocaram isso de servir a Deus de coração. Agora, uma matéria nova que eu não preguei isso ainda hoje. Aliás, também que eu dei agora para você, Malaquias, eu não preguei, não tinha pregado. Vamos para o Salmo 24, pessoal. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Vamos lá? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Em outras palavras, não é mentiroso. É sim, sim, não, não. Olha o que diz: esse receberá do Senhor a bênção.
quer dizer, receberá o talento, conforme a sua capacidade. Nossa capacidade é a santidade. À medida que você mais se santifica, mais de Deus você vai tendo. À medida que você mais se aproxima de Deus, mais você tem. Por favor, não estou dizendo que você vai fazer como muitos fazem 2, 3 horas. Não, é ser firme e constante, sempre na presença de Deus. Não precisa sair daqui, não. Ele coloca ali que é só o comecinho do versículo. 1 aos Coríntios 15, 58. O que diz lá? 1 aos Coríntios 15, 58. Assim, portanto, meus amados irmãos, vamos lá, sede firme e constante. Então tem que ser firme e constante, né? Todo dia 5 minutos de oração, 10 minutos é oração, Deus eu quero comunhão, Deus eu quero santidade, e firme e constante, sempre dizendo não para o inimigo, sim para a palavra de Deus. Você vai vencer Salmo 24, 5, este receberá do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O que temos falado aqui constantemente? Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos. Naquele ali é meu queridinho, eu vou dar 5 para ele, talentos. Aquele ali, é bonzinho também, para ele eu vou dar 2. Aquele ali é bonzinho, vou dar 1 só. Não, aqueles outros eu não dou nada. Não, busca a Deus. Propõe no seu coração buscar a Deus. Você vai ver como João, Pedro e Tiago estavam sempre perto do Senhor. De todos eles, o Tiago foi o primeiro mártir. Entendeu? Foi o primeiro que foi logo para o céu, na perseguição de Herodes, mas foi para a glória de Deus. João e Pedro, veja o ministério deles. João escreve o Apocalipse, as revelações até da volta do Senhor e tudo. E Pedro é aquele que foi chamado até um amigo do Senhor, porque andava lado a lado. Essa é a mensagem. Aproxima-te de Deus, coloque no seu coração o quê? Eu quero o talento de Deus. Não que é errado ter o talento dos homens. Não tem o cidadão que tem o talento de jogar bola, não é verdade? Nasce com aquele talento, mas busque o talento de Deus. O talento de Deus vem quando você o busca de todo o seu coração. Vamos repetir que isso é muito forte, hein? 24:6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Para nós vamos parar um pouquinho aqui. Tem muita mensagem que eu estou dando nessa passagem que não dá para falar agora. Vou falar, já falei aqui, só dá para você que não pegou, que às vezes o homem acha que tem capacidade e não tem. O Pedro, Jesus falou com ele, Pedro, o diabo quis acabar contigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Estão lembrados do que o Pedro falou? Ele vai colocar ali, Lucas 22, 33. O que ele colocou lá? Lucas 22, 33. Cadê o rapaz de lá? Foi sair, foi arrebatado. E ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Estava? Não. O que aconteceu com ele? Negou? 3 vezes. Mas depois se arrependeu e se tornou o grande Pedro que falamos. Só para você ver, você quer alguma coisa, acha que está não. Tem que buscar de Deus, a sua capacidade vem de Deus. Você pode estar aqui na igreja, você almeja algo, se você quer algo que é de Deus, tem que buscá-lo. Não, já ouviu alguém falar, não cai do céu. Os antigos diziam, não cai do céu não, tem que ir atrás, tem que buscar de Deus, tem que querer. Como eu falei, tem muitos que Deus nos deu aqui, do Pedro, eu falei desse Pedro, já que eu falei o negativo dele, falar do positivo. Quando as pessoas viram curado o homem paralítico na porta formal do templo, olharam para ele assim, aí a Bíblia comenta, Atos 3:12, agora o ponto positivo do Pedro, Atos 3:12. E quando Pedro viu isso, todo mundo olhando para ele, porque o homem está de pé a ele e para o João, né? E diz assim, varois israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? A pessoa, que estão pensando? Que foi a minha santidade, é o meu poder. Tem gente que traz Jesus. Irmão, você tem uma fé muito forte. Você tem muito poder, modéstia à parte, coitado dele, está caído já. O socorro, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, nós oramos em nome dele. Aí no 16 o Pedro explica tudo. Aí o Pedro explicou para eles, mostrando que Jesus é aquele que eles crucificaram, que eles rejeitaram e tudo. E ele fala no 16 assim, né? E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vede e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Pedro não ficou com a glória não, pessoal,
Jesus que vocês crucificaram, que os príncipes crucificaram, é esse. Foi a fé no nome dele que fez ele se levantar. Eles foram levados diante do Sinédrio, né? Era autoridade, vamos dizer assim, é o nosso Supremo hoje aí, né? Ele levado diante do Sinédrio, e lá eles foram interrogados, e eles ficaram perplexos, as autoridades judaicas, porque eles deram um banho de Bíblia neles, das Escrituras. Olha, ele é a pedra que vocês rejeitaram, a pedra angular. E ele ficou assim, mas qual é a formação deles? Como é que eles estão falando tudo isso? Aí, capítulo 4, versículo 13, resposta deles, comentário, olha só. E 4:13, meu filho, não é 3 não, você está dormindo aí um pouquinho, acorda. Eu brinco com ele que o rapaz está lá e gosta de dormir um pouquinho. Então, esse vendo, entenda bem, a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Como é que é? Quem são esses dois? Qual é a formação? Não são de nenhuma academia, não são de nenhuma escola, de nenhuma faculdade. Ué, mas como é que eles têm esse conhecimento todo? Aí diz assim, e se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Aí a diferença, vai com Jesus, se envolva com Jesus e você vai ver muito de Deus, amém? Vamos cantar um pouquinho, fiquem de pé. Fernandes Lima, você que anda mais do que notícia ruim por aí. Mas ele levando a boa notícia, né? Mas levando a boa notícia. A boa notícia. Você foi em que lugar? Eu fui agora na Piraporinha Diadema. Piraporinha Diadema. Foi uma bênção lá, isso. Glória a Deus. Amém. Lá está agora o Ângelo. Agora é o pastor Ângelo. Isso aí. Pessoal, quero você soltando agora, mas cantando, louvando a Deus. Já preparou? Preparei aqui agora. Eu preparei essa. Essa eu gostei. Preparei aqui agora. Sério. O pecado apaga os sonhos. Tá tirada rápida, né? Preparei aqui agora. Fala. O pecado apaga os sonhos. Apaga, não deixa apagar seus sonhos, não. Isso é para lá para fora. Nós temos que buscar a santidade mais e mais. Não esqueça que você ouviu hoje. Ele não é injusto. Para um ele deu 5, para o outro 2, para o outro 1. Ah, mas por quê? Segundo a capacidade deles. É a mesma coisa. Quando Abraão levou o Ló com ele, o Abraão pisou na bola. Deus disse, sai da tua terra e da tua... E o que ele fez? Levou com ele um parente, levou o Ló. O que aconteceu? Lá na frente a Bíblia diz, a terra não tinha capacidade para habitar em junto, Deus já sabia. Então, não peça, velho, peça a Deus capacidade. Deus, eu quero capacidade de ser um homem de Deus. Isso, capacidade de ser um marido, entenda bem, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Não estou jogando verde para ninguém não, mas quantas pessoas vão chorar só depois no caixão? Não, meu irmão, bom é chorar agora, é abraçado com o papai, com a mamãe, fazer carinho, fazer tudo, não é verdade? Dar alegria, tudo. Aqui temos os idosos dentro de casa, não espere eles irem para o caixão para depois chorar não. Está na hora de se alegrar. Deus falou muito com o seu coração hoje. Ele lhe dá capacidade. É só buscar. Eu quero, Deus, capacidade para ser homem de Deus. Quero capacidade para ser testemunha do Senhor. E vai funcionar. Amém?